pessoal, tudo bem? Vamos falar agora aí sobre o nosso mês de novembro, né? Nosso mês aqui que nossa bolsa subiu 15,9%, mês puxado aí pelos investidores internacionais que trouxeram aí 33 bilhões para a nossa bolsa. Esse foi o melhor novembro de toda a história da bolsa, em termos de entrada de investidores, né, de saldo, e foi muito positivo. A nossa carteira nesse mês performou um pouquinho menos que o Ibov, né? Nós subimos 8,64%. Isso muito tem a ver com essa entrada dos investidores estrangeiros. Eles, normalmente, quando vão voltar a um país, como no caso do Brasil, eles optam por aqueles investimentos mais líquidos, que têm a maior facilidade de você transacionar. Então, a gente viu as ações da Petrobras subindo 30%, Itaú subindo 20 e poucos por cento, 26%, a Vale também subiu bastante nesse mês. Foi muito puxado nessas empresas, né? Companhia aérea e também o setor de siderurgia. Nós acreditamos, né, que nossa carteira, como ela é focada mais em empresas mid e small caps, ela ficou um pouquinho para trás, mas a gente entende que para frente, quando o mercado voltar a ficar funcional, ele está um pouco disfuncional em relação a isso tudo, nós voltaremos a performar aí frente do índice Bovespa, tá? Então, assim, a gente entende que isso acontece, isso aí é natural, isso é um movimento que na história da nossa bolsa sempre ocorreu, quando os investidores internacionais voltam para o Brasil, né, quando eles começam a diminuir um pouco a percepção do risco, e de fato a nossa bolsa, assim como a bolsa da Turquia, estavam muito descontados em relação aos nossos pares aqui no mundo. Então, eles olharam, fizeram as contas e falaram: o Brasil ainda está barato. E ainda está barato, tá, pessoal? Então, a gente acredita sim que a gente vai conseguir, nos próximos meses, no ano que vem e tudo mais, aumentar a vinda dos investidores estrangeiros, internacionais aqui para o nosso mercado. Isso também tem muito a ver com a percepção de risco do Brasil. Apesar da gente estar vendo o coronavírus, né, o Covid-19, aumentando os casos ao redor do mundo, a gente não tem visto ainda a mortalidade, então tem sido menos letal no quesito dessa questão da transmissão tem aumentado e a letalidade tem ficado menor do que a gente tinha visto no início do ano. Outro ponto também que é importante assim, ressaltar é que, com relação à recuperação, né, a gente tem visto que no mundo como um todo a recuperação tem sido bem mais rápida do que o esperado, né? Se a gente for olhar, por exemplo, quando a gente cita na carta a Ásia, Japão e China já praticamente, assim, não existe mais Covid-19, né? Eles já estão no ritmo aí muito melhores do que o ano de 2019, então já estão em franca expansão. Na Europa, a gente também tem visto alguns indicadores de atividade, eles também têm performado a atividade econômica lá bem, melhor do que também se esperava. Então a gente tem visto no mundo como um todo, assim como nos Estados Unidos, novembro foi um mês aí também que teve recorde de contágio nos Estados Unidos e teve o foco lá, foi a questão da eleição americana, né? O Partido Democrata saiu vitorioso em cima do atual presidente Donald Trump e a gente viu que isso aí foi muito bom para os mercados como um todo, você tem um governo que é mais ameno. E aqui no Brasil também não foi diferente nas eleições municipais. A gente observou que os dois polos, esquerda e direita, foram os maiores perdedores, sendo o centro, né, os partidos de centro, que tem um discurso mais ameno, um discurso mais apaziguador, acabaram por serem os maiores vitoriosos aí nas eleições municipais aqui no Brasil. E ponto importante que a gente também observa é que aqui no Brasil, falando aqui mais de Brasil agora, a gente vê que é imprescindível para que a gente volte a atrair mais investidores internacionais, que são as 4 reformas que a gente cita, que é a administrativa, a emergencial, a do Pacto Federativo e a tributária. Então, pessoal, a gente acredita sim que o ano que vem, se não for votado esse ano, mas o ano que vem, algumas dessas reformas já devam sair já no início do ano. Então, acho que o mercado também já está se antecipando com relação a isso. E a gente também faz uma certa reflexão na carta a respeito dessas medidas. Eu sei que elas são impopulares, né? Elas mexem com alguns privilégios e até alguns conquistas que ocorreram aqui no Brasil em termos dos trabalhadores e tudo mais. Só que é o seguinte, elas foram feitas, esses benefícios, eles foram feitos no outro contexto de país, há anos atrás. Assim como as reformas às vezes são necessárias para se adequar ao momento que a gente vive, a gente precisa entender que hoje a gente colhe muito do que foi feito no passado. Se a gente cita como exemplo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são estados
muito ricos que encontram-se numa situação fiscal muito debilitada por conta de uma série de ingerências que ocorreram no passado, como também desses benefícios. E aí a gente chega lá na frente, daqui a 10 anos, 5, 10 anos, a gente não vai estar mais pedindo por aumento de correção. A gente vai estar pedindo se vai ter dinheiro para pagar, que é o que aconteceu nesses estados. Porque o governo federal os ajudou. Pensa-se em nível Brasil isso acontecer, quem que vai ajudar a gente? Né? Então é uma reflexão que a gente fica, que essas reformas elas são importantes pelo contexto que a gente vive hoje. E a gente acredita assim, a gente não pode hoje penalizar o nosso futuro, o nosso crescimento, com medidas que vão acabar por fazer com que a gente hoje, em termos momentâneos, fique anestesiado. A grande questão é essa. Então a gente hoje tem essa visão de que as reformas elas são imprescindíveis. A gente já viu quase que a população brasileira já está já comprou essa ideia das reformas. É óbvio que tem um outro ajuste que pode ser feito, você corta daqui, aumenta ali, mas todo mundo já entendeu que essas reformas elas são mais que necessárias para a gente, tá bom? Então a gente fica aí com essa carta de novembro. Tá bom? Não se esqueçam de acessar nossas redes, né? O nosso site, o nosso LinkedIn, Instagram, o próprio Facebook, tá? Para poder ter acesso aos nossos conteúdos que nós postamos aí ao longo dos meses, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.